Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema e hoje, eu convidei uma pessoa super especial aí que nessa missão, com avaliação neuropsicológica de adultos superdotados, eu tive, o privilégio de conhecer a Camila. A Camila é psicopedagoga, Ela tem, a formação também baseada, em atendimento a pais, em atendimento a famílias, que também acabam vivenciando algumas situações que podem levar ao bullying, ao cyberbullying. E é justamente por isso, por mais que a Camila não trabalhe especificamente com superdotados, ela também atua, nessa área. E hoje eu convidei ela justamente para a gente fazer essa ligação, entre essas duas áreas que tanto é necessária, A gente discute muito dos impactos do bullying na fase adulta, mas a gente acaba esquecendo, de prestar atenção ali nessa criança, nesse adolescente, ainda quando aquele fenômeno está acontecendo com ele. Então, seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada por ter aceitado, o meu convite de estar aqui comigo. É um grande prazer te receber aqui, Eu fico muito feliz, fico muito contente, de você ter topado, de estar aqui gastando seu tempo, sua energia, compartilhando seu conhecimento aí de vários anos, se debruçando nessa causa, para compreender, para estudar, para, ouvir também as pessoas, as famílias, as crianças, Então, muito, muito obrigada, de estar aqui com a gente hoje, tá bom? Para começar, eu queria que você se apresentasse, para a gente, para todo mundo também te conhecer, Como que as pessoas também te acham aí nas redes sociais, qual que é a sua formação? Olá, boa noite. Primeiro, pode agradecer, esse convite, que foi, assim, maravilhoso, Você que é essa pessoa especial para mim, que a internet, me deu esse presente, de eu conseguir te encontrar e a gente conseguir fechar aquela tampinha da panela que precisava, e tantas coisas afins hoje, que é esse tema que a gente tanto fala aí, e que é um tema que eu venho falando há alguns anos, Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação infantil, em desenvolvimento, trabalhei muitos anos com educação infantil. Ao longo do tempo, eu fui indo para a área de tecnologia educacional, depois da minha formação, já há alguns anos. Comecei lá em 2009, eh, veredando para a área de tecnologia educacional, e hoje a gente tem aí essa imersão, onde que nós estamos nessa imersão tecnológica, onde a gente nem pensava que algo pudesse ser tão acelerado dentro de uma educação básica como a gente teve. Então, quando eu comecei a falar de bullying, cyberbullying, foi, na época, um convite, sobre esse assunto. Eu já tinha um interesse, surgiu o assunto, e foi algo que eu realmente quis valer a pena, fazer valer a pena, para ressignificar várias coisas que estavam lá no meu passado, lá atrás. E em 2010, foi quando eu realmente comecei a fazer essa imersão. Em 2011 foi quando tudo começou a acontecer, e de lá para cá isso foi só uma questão cada vez mais latente, e a gente começou aí a pensar em como transformar isso e transformar outras pessoas, porque é aquilo, quando você sofre bullying, você passa a ser o autor no futuro, ou você ressignifica, e eu fiz a minha escolha, vou contar um pouquinho da minha história, para a gente poder entender, como que a gente pode ressignificar tudo isso. E, assim, a história começa lá em 1990, quando eu tinha 9 anos, quando eu mudei de escola. Eu estudava numa escola municipal, fui para uma escola particular perto da minha casa, e onde a minha mãe, eu sou filha de professora, de educadora, meus pais são educadores,
E eu fui para essa escola nova que era perto da minha casa. Eu era muito magrinha, magrinha mesmo, bem magrinha. E eu tinha assim uns joelhos mais fundos, né, por causa dos ossos bem em evidência ali. Minha mãe fazia umas blusas de lã lindas para mim, de casinha, tinha coração. Eu achava aquilo uma graça. E eu usava óculos já, né? Eu comecei a usar óculos ali com 9 anos. Então eu tinha todo aquele estereótipo, né? Tinha o dente separado, o óculos, aquela menina, né? Bem, era falante para alguns momentos, mas em outros momentos eu era mais contida, era muito questionadora, sempre fui muito questionadora, né? E quando eu fui para essa escola, as coisas foram mudando, né? Eu vi que eu era cada vez mais questionadora e mais introspectiva em outros pontos, né? Uma questão interna muito grande que acontecia ali. E aí vieram alguns apelidos, né? Que começaram. Joelho torto, perna torta, a gente não era chamada de quatro olhos, né? Criança fala quatro olhos, quatro olho. Então, aquela menina falante, questionadora, foi ficando um pouco, né, sorridente, feliz, foi ficando um pouco apreensiva. Então, eu tinha uma questão que, por esses apelidos, assim, que vinham para mim, e naquela época era sempre coisa de criança, né? A gente não levava, mal levava para a coordenação, né? A coordenação era algo inatingível. A gente, como aluno, a gente não tinha essa flexibilidade que a gente tem hoje de vou à coordenação, né? Era de uma outra forma. Eu tive grandes professores, professores maravilhosos, que eu lembro com muito carinho, né? Eu tinha essas questões de questionar, de tentar entender o porquê acontecia. Para minha mãe era sempre assim uma coisa de criança, porque é normal, né? Ela é como os adultos eram criados antigamente e como isso era tratado em família, né? Sempre coisa da criança. Mas assim, tinha feira de ciências, eu não apresento, mal falava na feira de ciências, e aquilo já me dava uma ansiedade porque eu tinha que ficar falando ali para as outras pessoas, né? E foi passando, 10 anos, minha maminha foi crescendo, né? Minhas mamas foram crescendo, desenvolvendo, né? Eu, quando cheguei com 11 anos, eu lembro que eu colocava a blusa de suplex por baixo e entrou uma menina nova na escola que ela fez uma campanha. Para mim era uma menina mais velha, né? Ela era repetente na época, e ela fez uma campanha para comprar um sutiã para mim, que eu tinha que usar um sutiã, né? Como se fosse uma obrigação minha. E, né, uma criança, a gente está falando de uma criança de 10, 11 anos com desenvolvimento de mama, né? Uhum. E eu tive uma amiga que acabou brigando com ela, chegando a ter uma briga ali mais feia para me definir naquela situação. E eu começo a perceber hoje, olhando para aquela Camila lá de trás, que havia o quê? Um desnível, né, emocional muito grande, né? E por que que eu falo isso? Porque eu nunca cheguei para nenhuma dessas pessoas e falei assim, não faz isso comigo, parou, eu não, né, eu não tinha é, essa, essa fala, né, do não. Depois eu tive em outro momento uma menina que entrou na escola também, né, ao longo desse processo, que ela brincava com o meu sobrenome, falando Camila Magia, me dá uma chance, como se aquilo fosse legal, era legal para ela, mas para mim não era. Né, o meu sobrenome, minha história, quem eu sou ali, né, a minha identidade toda ali, e, e eu não falava um não, né? Então, hoje eu vejo que havia um desnível emocional muito grande, o como eu me sentia ali, e ao mesmo tempo eu tinha os meninos, né, os outros meninos da sala, que eu tinha uma afeição muito grande, um alto grau de empatia, muito alto, né? E eram chamados de nerd,
de tudo quanto é nome, né, que pudesse ser chamado naquela época, que eram os meninos que jogavam RPG, que tinham um pensamento diferenciado, de boa leitura, de Uhum, estratégia, e que eram chamados de nerds, e era o grupo do RPG, e aquela coisa toda de uma forma depreciativa, né, a fala. E eu defendia eles, eu gostava de estar com eles, e assim, hoje eu vejo, né, a Camila adulta olhando para a Camila criança e a Camila adolescente, que havia esse desnível de poder, né, uhum, de emocional. Eu primeiro eu tinha a alta sensibilidade, que hoje eu entendo da onde vem, né? Eu tinha esse desnível de poder, eu não conseguia dizer não. Isso vem de uma questão familiar, né, lá atrás. Então eu vi que eu levei isso para dentro da minha vida de uma forma muito plena ali. E ao longo da minha vida isso foi me causando uma série de questões, porque o bullying ele não acontece uma vez, quando você, né, não consegue sanar, ele vai acontecendo ao longo da sua vida. Só uhum, que ninguém nomeava, né? Era coisa de criança, vocês se resolvem, porque era o modus operandi daquela época. Isso foi, a gente foi quebrando isso ao longo do tempo. Tanto que hoje a gente nomeia, né? Hoje existe uma fala sistemática ali de que bullying não é uma brincadeira. uhum, Brincadeira é brincadeira e é prazeroso quando é para todos os lados. Deixou de ser prazeroso, opa, vamos olhar aí, né? Porque é uhum, algo que a gente tem que parar e perceber que tem uma lacuninha que a gente tem que cuidar. Então, eu acho que hoje esse bate-papo que a gente vai ter aqui vai ser bacana, produtivo, né, a gente ter essa troca de conversar um pouquinho de como que isso acontece. Eu trouxe uma apresentação para a gente ter aqui, compartilhar também, para ficar visível para todos. Acho Eu que o vou que você foi abrir. falando, Camila, eu, né, me recordo que durante a minha própria trajetória, né, no podcast eu sempre compartilho coisas mais pessoais, né, e eu nunca, de fato, assim, sofri, né, ali, de fato, episódios, né, direcionados de bullying, mas, né, virava e mexia, tinha ali um comentário, né, extremamente maldoso, desrespeitoso, e um dos comentários que mais, né, assim, me impactou durante o meu processo, né, da infância, foi um comentário, eu tinha alopecia, né, eu tenho alopecia genética, e ali nos 12, 13 anos eu tive uma queda muito grande de cabelo, assim, muito acentuada, e eu lembro que uma pessoa, né, que era um amigo, né, do grupo que eu participava, olhou assim para mim e falou assim: Nossa, você vai ficar careca, né? E aquilo para mim, né, como se eu não tivesse o espelho, né, como se eu não tivesse vendo aquilo, foi de uma maldade tão grande, né, que isso até hoje, né, quando eu me deparo com algo, né, que eu tenho essa dificuldade de olhar para essa minha dificuldade, ou de acolher, né, hoje o meu tratamento do cabelo. Então, eu vejo que isso impacta de uma forma muito negativa, né? Por quê? Porque eu vejo que na superdotação, além de ter, né, o fato que já é negativo por si só, a gente vai ter um funcionamento, às vezes, muito mais exacerbado desse processamento emocional, né? Então, a vergonha que eu senti, né, de todo mundo me julgando, de todo mundo tirando sarro do meu cabelo, foi algo que para mim fez com que, né, eu tivesse uma estratégia de esquiva, de fugir daquele ambiente, né? Claro que eu consegui desenvolver ali uma habilidade de ficar com uma expressão facial mais fechada, né? Pelo meu temperamento mais quietinho. Então, eu desenvolvi uma estratégia que conseguia, de fato, né, que outras ocasiões não acontecessem. E eu acho que muito do temperamento, né, que é muito singular, que é muito individual, ele também vai dosar isso, né? Essa questão do quanto você é irritadiça ou não, né? De dar um rebote, né? Se alguém fala isso para mim, eu poderia ter falado mil coisas, né? Mas a Poliana, pelo meu temperamento, eu fiquei quieta, baixei a cabeça,
e talvez fui chorar no banheiro. Nem lembro o que eu fui fazer, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito mal com aquilo. Mas cada um vai ter um temperamento, né? Então a gente vai ter um funcionamento. E na superdotação, né, por mais que tenha essas questões da aparência física, a questão intelectual, né, eu acho que é o principal ali que aparece na superdotação, né? Então, nossa, de novo, seu sabichão, né? Meu Deus, né? Tá querendo que o professor te dê nota, sei lá, tá querendo comprar o professor, né? Então são várias falas, né? Que eu vejo que o superdotado ele vai se camuflando na escola, para os amigos, né? Nesses relacionamentos, para sobreviver, né? Porque de fato, se ele for ali quem ele realmente é, né? Seja isso que você falou, né? Do questionamento, seja da colaboração na sala de aula, seja da curiosidade, seja, né, de um perfil, sei lá, mais produtivo, criativo, né? Que não é tão acadêmico, Sim, vai ressaltar, né? Essas falas aí que se configuram, né? Como bullying. E que às vezes, até por exemplo, né, já tive, né, casos de cyberbullying, que, né, esse superdotado vai fazer lá, ajudar um amigo, né, pelo seu senso de empatia, e nessa ajuda começam a falar um monte de coisa sobre essa pessoa, né? Então, é um processo que aparece, né, por mais que a gente não fale tanto dele especificamente da superdotação, aparece muito, né, na prática clínica mesmo. Mas pode ir lá, Camila. não, e você está falando da parte do processo criativo, né? É, que é isso, por exemplo, eu sempre fui uma boa aluna em sala, mas nunca fui a primeira aluna, né? Assim, eu não sou a melhor aluna da classe, né? Eu lembro que eu me auto, né, subestimava o tempo inteiro. E como eu tinha essa pegada um pouco mais ansiosa, né? E isso vem aí até hoje na fase adulta, eu acho que hoje eu consigo entender o porquê que eu não fui um pouco melhor onde eu poderia ser, né? Onde eu poderia ter entrado com um pouco mais de energia para fazer um desenvolvimento da minha habilidade específica em determinado campo, ou ter ido para um outro lado para tentar desenvolver uma habilidade maior num outro assunto. Mas o meu processo criativo era muito bom, né? O meu senso de empatia era latente, né? Era gritante, né, os meus questionamentos, o processo criativo e tudo isso, né, quando você vem que tem um impacto com algo que te quebra, né, te quebra emocionalmente. É como se você tivesse que juntar os seus caquinhos ali. E é isso, dentro da superdotação, você tem já muitas coisas potencializadas, né? Você tem aí muita sensibilidade. Por exemplo, eu, no caso, eu tinha, minha sensibilidade era, eu era uma criança muito sensível. Fui uma criança altamente sensível. E isso, como eu sentia aquilo? Às vezes eu escutava assim, isso não é nada, nada para o outro, né? E aí você entra no desenvolvimento de empatia pelo outro. Aquilo que eu sinto não é igual ao que o outro sente, que o outro sente, e isso é um processo contínuo que eu vejo, né, em cada palestra que eu dou, o como que isso é falado. Mas é só uma brincadeira de criança. Não. Assim como a gente tem que pensar na questão, né, de outras questões como conflito, o que é um conflito, o que é um caso de bullying, o que é um caso de cyberbullying, é, é começar realmente a dar nomes, né, e ver o que eu posso fazer para melhorar aqui. O que eu posso fazer para tentar mudar esse cenário? Não é fácil. Não é fácil você mudar o cenário de algo que já está enraizado, que vem enraizado há anos, e a gente tentar mudar esse mindset mesmo, tentar mudar esse mindset. É igual quando, né, eu coloco aqui, né, do bullying, que não é uma ação atual, né? Ela é uma ação que já acontece aí há muitos anos, né?
mesmo antes de eu começar a contar a minha história de 1990. Só que ela agora, né, de uns bons anos para cá, a gente consegue trazer esse nome, não que esse nome não fosse falado, mas a gente consegue trazer esse nome de uma forma real e concreta, né? Acontece, é bullying, a escola trabalha, as famílias trabalham, a gente precisa mudar essa realidade. Então, assim, é uma ação sistemática de atitudes de violência psicológica ou física, né? Ou física, ela vem nas duas, podem vir nas duas potências e causam sofrimento. E o que que precisa ver dentro dessas ações? Ah, fulaninho brigou com outro, né? Eu escuto várias vezes isso. Ana brigou com Paulo, teve um conflito. Um conflito é um conflito. O conflito ele tem seu lado, não tem só o seu lado negativo, né? Ele tem o seu lado positivo também, porque você resolve algo que estava ruim, né? E tem o seu lado negativo. Se eu não resolvo aquele conflito, eu tenho uma série de consequências, né, em função daquilo que aconteceu aqui. Então, isso pode virar um caso de bullying? Pode. Então, um conflito não cuidado, pode tirar um caso de bullying aqui. Pode virar lá na frente, hoje com as mídias que a gente tem, com a internet, né, dessa forma que a gente tem na palma da mão, e sem educação midiática do jeito que está, pode potencializar de uma forma muito grande. Então, hoje a gente consegue ter, né, essa ação concreta, é real, acontece, olha. Não é uma coisa de criança. Criança se resolve? Criança se resolve, sim, em muitas coisas. Mas criança não dá conta de se resolver sozinha. O adolescente não dá conta de se resolver muitas vezes sozinho. Precisa ter uma mediação? Precisa. E quem vai fazer esse trabalho de mediação? Né? São os pais, dentro da sua base segura, dentro do seu núcleo familiar, e quem faz no ambiente escolar? A escola, né, entra ali e há uma mediação. Então, eu tenho que ficar sempre atento que eu tenho um conflito que aconteceu, opa, esse conflito ali foi sanado? Resolveu? Porque já posso criar uma outra coisa que vem desse conflito. Né? Ou então, assim, é difícil porque você tomar conta de tudo, porque o que que a gente acontece? Dentro dessa ação, a gente tem, né, pessoas ali que participam. Tem, temos os personagens, né? E antes de chegar nesses personagens, eu vou explicar um pouquinho o que a gente tem aí a partir de 2015, que foi essa lei, né, 13.185, que foi uma lei sancionada na época pela Dilma, né, pela presidente Dilma, que ela institui o programa de combate à intimidação sistemática, que é o bullying. Tá lá. Tem o link que depois eu posso até disponibilizar para você, quem quiser ler um pouco mais ou quiser buscar na internet, né? E o que que diz essa lei? Eu preciso prevenir, capacitar, implementar, instituir, ter projetos de ação contra o bullying. Então, as unidades escolares de ensino, hoje, ela precisa trabalhar isso. Então, assim, tem um trabalho no combate ao bullying acontecendo na escola. A escola precisa trabalhar. Isso precisa ser feito. Está lá, está na lei. As escolas precisam atuar nisso. E o que a gente vê hoje? Muita gente falando que faz e pouco real efetivo. Né? Porque não é você trabalhar em um simples momento, é você trabalhar de forma contínua. Eu tenho um ano letivo. Né? Ele começa em fevereiro e termina em dezembro. Quantas vezes eu trabalhei isso? Né? Só que não é só você trabalhar o bullying. Quantas vezes eu trabalhei um projeto real, socioemocional, né, que vai abranger tudo isso? Eu preciso falar desse tema. Só que antes de falar desse tema, eu preciso falar de tantos outros antes para ter uma prevenção desse tema.
né? Agora a gente falar de bullying sem falar de empatia, de bullying sem falar de escuta, né? Do como eu vou desenvolver isso. Então, essa lei, né? Ela mostra para a gente, né? A prevenção, que ela pode ser feita através de ações, de campanhas educativas para os alunos da instituição. Então, a equipe pedagógica pode prover isso, né, para os alunos. A capacitação, né, você não pode prover isso para os alunos se você não tiver uma equipe capacitada. Então, a escola precisa capacitar seu corpo docente, sua equipe pedagógica, antes de qualquer coisa, né? Então, você tem que capacitar, tem que ter um investimento, né? Você ter a implementação disso, fazer campanhas de educação, conscientização, informação, sensibilização. É todo um processo para a gente poder chegar e poder atuar nesse momento, né? Instituir práticas de conduta, orientação de pais, famílias, responsáveis diante disso tudo, né? Das vítimas, dos autores, né? Alguns conhecem como agressores, pode ser, a gente pode chamar de autor também. Então, não é só algo que tem que estar no papel, uma lei que está lá sancionada, né, a nível nacional. Ela tem que ser realmente eficaz. Eu tenho que mudar essa minha mentalidade. Por exemplo, quando a escola proporciona para uma família palestras de bullying e cyberbullying, o que está acontecendo ali? Ela está fazendo aquilo que está lá na lei. Eu tenho que instituir essas práticas de conduta, de orientação à paz, né, aos familiares, aos responsáveis. Então, eu preciso deixar isso amarrado, porque não adianta eu falar com o aluno, falar com o professor, falar com a equipe pedagógica, se eu não falo com a pessoa que trabalha na portaria, se é onde ele está, na casa dele com os pais. Porque o que eu mais escuto, Poliana, hoje a normalização, né? Aconteceu comigo, aconteceu com você e vai acontecer com nossos filhos. É isso que tem que ser quebrado. É essa normalização daquilo que já aconteceu e que a gente vem em passo de formiguinha aí tentando mudar. É mudança mesmo de construção de mindset, né? Eu preciso mudar toda aquela minha estrutura de pensamento que eu tinha, que vem lá de trás, com aquelas crenças que eu carrego comigo. Opa, não, peraí, a gente precisa fazer diferente. E para fazer diferente, a gente tem que buscar o conhecimento, né? Dar esse conhecimento, né? Aqui a escola dá esse conhecimento. A gente está falando da lei que, né, mostra aí a parte do que a escola, né? Qual o papel da escola, da educação, das instituições de ensino, no caso, né? Tem aí para com esse assunto, né? E o que pode ser feito. Então, é difícil? É difícil. Mudar mudar esse mindset, esse pensamento, é difícil? É difícil. É formiguinha. É formiguinha mesmo. É não normalizar. E cada vida que você impacta, seja uma, duas, três, impactou alguém, já é meio caminho andado. A gente já fez alguma coisa. Eu falo que uma vida impactada muda tantas outras lá na frente. Então a gente tem que continuar nesse trabalho que não para, né? Essa engrenagem ela tem que estar girando, 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 girando. Ela não pode parar. Porque se eu parar, opa, o que eu fiz aí? É fevereiro a dezembro. E é difícil. É difícil porque a escola não trabalha sozinha, né? Por isso que eu falo que família e escola tem que estar sempre, ó, caminhando juntos. A escola oferece formação de pais. Quantas escolas eu já fui aqui no Rio de Janeiro? A escola oferece formação de pais, oferece a palestra. Cadê o pai? Foi? Teve o efetivo? Então, assim, é começar a mudar essa estrutura de pensamento para que possa acontecer uma real mudança, né? E quem são esses personagens aí dentro dessa ação que causa tanto estrago emocional? Tem o autor, que o autor geralmente, desculpa, ele age em grupo sozinho, e tem a vítima, né? A vítima
ela socializa, ela não socializa, ela socializa. Ela socializa, só que ela tem lá o grupo dela, né? Que todo mundo tem o seu grupo, cada um tem o seu grupo, se encontra dentro do seu grupo, mas ela acaba socializando bem menos. Eu era uma menina que socializava dentro de vários grupos, sim, mas eu poderia ter socializado muito mais, muito mais. Eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz lá atrás, dentro do ambiente escolar, né? Porque às vezes quem sofre dentro vai ficar mais solto em um determinado ambiente e mais restrito em outro, né? O que aquele ambiente escolar ele causava em mim? O que ele potencializava ali em mim, né? Então, a criança, o adolescente, né, ele socializa, mas ele podia socializar bem mais. E existem aqueles que também não socializam, né? O pouco dele já é muito pouco, né? A socialização dele já é muito pouco. E aí fica menor ainda, fica mais restrito ainda quando ela é vítima. E dentro, né, de todo esse processo aí, existe aquilo que fomenta, né? E o que fomenta? São os espectadores. E a gente tem aí os neutros, que não demonstram nada, né? Eu vejo, aquilo está acontecendo, mas eu não sinto nada, né? Falta aquilo que a gente fala tanto, aquela empatia que a gente trabalha tanto aí, que a gente precisa desenvolver cada vez mais no outro. Falta essa empatia. Você tem o passivo, que ele tem essa atitude passiva por medo de ser a próxima vítima, né? Quantas crianças, principalmente, a gente vê ali um adolescente que não fala com medo de ser a próxima vítima. Não, eu não vou falar porque amanhã sou eu que vou estar ali naquele momento, eu que vou sofrer esse processo. Então eu não quero passar por isso, né? E aqueles que apoiam moralmente e incentivam os ataques dos autores, né, que são os ativos. E aí, quando eu faço palestras para as crianças, né, para os alunos, quando as escolas me chamam e eu vou conversar com os alunos, quando você fala assim, o rir, eu estou rindo daquela situação, eu apoiei, muitos não conseguem ter a dimensão de que o fato de eu rir daquela ação, eu já estou sendo ativa, já estou apoiando que aquela ação seja feita, eu já estou dando ali mais potência para aquele autor. Então, quanto que a minha atitude, ela potencializa isso? Porque o autor, ele continua porque ele tem plateia, né? E como acabar com essa plateia? Esse é o maior desafio hoje. É como acabar com essa plateia. Porque se eu tenho o neutro, que não tem empatia, não tem essa sensibilidade, o passivo, que eu vejo e não falo nada, porque eu tenho medo, e o ativo, que é até um simples riso, eu potencializo, como desconstruir isso? Né? E olha como é um trabalho que a gente, quando para pensar e fala sobre isso, é um trabalho árduo, árduo. E não é fácil você quebrar, porque aí vem você mudar a concepção de pensamento de uma família, você mudar a concepção de um aluno que já tem né, tem ali uma concepção familiar, que você tem que desestruturar aquilo, ressignificar aquela visão familiar, ressignificar de quem trabalha dentro da escola, porque também tem a sua história lá fora, né? Você ressignificar muitas coisas. Por isso que você desestruturar hoje isso, né, essa roda aqui, essa engrenagem dos espectadores, é um dos processos mais difíceis. Porque eu começo fazendo bullying, né, lá na infância e eu trago isso comigo. Isso vai tendo uma crescente, né? Eu vou e transformo isso na adolescência. E depois isso vai subindo. Eu tenho a faculdade. Ou eu não tenho a faculdade, eu tenho trabalho. E aí? O que isso vai? Como que vai ser lá na frente?
eu vou continuar fazendo bullying no trabalho, eu vou continuar fazendo bullying, vou fazer mobbing, e aí eu vou entrar no assédio, porque aí a gente entra naquela parte, né? Muitos que são autores já foram vítimas em algum momento, né? E aí eu não quero mais ser vítima, eu transformo aquilo. Então, né? E tem aquele que, ele não foi vítima na escola, mas vamos buscar como é dentro de casa. Se aquela piadinha do final de semana que o tio fala, "Ah lá o nerd, né? Que é o caso que a gente vê aí de tantos HSDs escutarem, né? Ah lá o nerd, é isso. Ah lá o antissocial, a piadinha do final de semana. Vai encontrar lá no churrasco, no encontro de família, né? O primo tá lá chamando de vários apelidos. E aí, aonde que vai acontecer? Aonde que ele vai conseguir ter, porque é um desnível, né? É um desnível emocional. Aonde que eu tenho, né? Aqui eu não tenho essa potência emocional, mas eu tenho essa potência emocional na escola, eu consigo me encontrar ali, eu vou ser o bully. Então, assim, a gente também não pode estigmatizar o autor. Olha como que é delicado. A gente não pode estigmatizar o autor. Porque o autor, será que aquele autor já foi vítima? Hoje ele é autor, mas amanhã ele pode ser a vítima? Então, o quanto é delicado a gente trazer, né? Eu acho que hoje esse bate-papo nosso traz muito isso, né? O pensar no outro. Porque o bullying ele envolve muito isso, quando a gente fala de bullying, pensar no outro. Pensar de como isso vai se potencializando. Aonde ele começou? É difícil você descobrir aonde ele começou. Agora, a gente sabe aonde ele vai parar. E a gente sabe que muitas vítimas, né, têm um outro estágio e que aí a gente perde aquela vítima para o bullying. E a gente perde, a gente não consegue mais, porque ela já deixa de estar com a gente. Então é a hora que a gente começa, é, é a necessidade de se falar do além, do pós, né, do que acontece. A gente fala tanto de, né, saúde mental, do quanto que aquele outro sente aquilo que para você é uma brincadeira, mas para o outro pode não ser. O amigo fala que está tudo bem. Será que está tudo bem? Será que ele consegue falar ou não? Não, não está tudo bem. Porque a coisa mais difícil para a criança e para o adolescente é falar ou não. Né? E dentro do consultório, Polly, você deve ouvir muito assim, adulto que não sabe falar não. Se é difícil para a criança, para o adulto, imagina para a criança a informação, para o adolescente, a questão do pertencimento, eu não vou falar nada, não vou me meter, porque eu quero pertencer a esse grupo. E aí entra a desconstrução da gente como família, né, aqui fora. É, esse é o grupo que você quer pertencer? Então, são essas questões todas que a gente, né, traz aí dentro desses espectadores. Porque as formas de bullying são muitas, né? A gente tem a físico, verbal, social, psicológico, material, moral, sexual, virtual. E hoje, com a virtual, né, há uns anos atrás, em 2011, era Fotolog, né, Orkut, estava começando ali aquele processo, né? Era MSN, Skype, a gente tinha outros processos que eram tão ali mais fechadinhos, né? O Orkut já era uma rede mais aberta, mas hoje a gente tem, né, uma quantidade de redes sociais que já fugiu do controle. Esse controle não existe mais, né? Ele potencializa, que é É, e acho, cyberbullying. e acho que, né, dentro dessa virtual, né, Camila, é importante a gente ressaltar que dentro de uma era tão rápida, né, isso se torna ainda mais difícil de controlar, né? Porque imagina só, né, aquele comentário, por mais que tenha lá, né, o apagar para todos, né? O que tá dito, né? Porque o que tá dito foi tirado print,
né? Então, tem tudo isso, né? Que envolve todas essas práticas. E essa consciência, né? Eu falo, não adianta a gente falar de tudo isso e não falar de educação midiática, educação digital, porque o que é o cyberbullying? Ele nada mais é do que a prática de bullying de forma virtual. E é isso. A gente tem um celular hoje que é um computador na palma da mão, 1000 ferramentas tecnológicas, redes sociais né, de inúmeras formas para todos os gostos, jogos online cada vez, né, com crianças cada vez menores jogando, crianças pequenas cada vez mais tendo acesso a grupos de WhatsApp, e, e é isso. O print, ele é eterno. É 1 segundo. Pá, printei, joguei para a nuvem. Perdi meu telefone, tudo tá na nuvem. Tá lá na nuvem. E hoje você vê como a criança entende isso. O que eu cada vez mais escuto, Polly, eu apago. O print demora 1 segundo. Eu posso estar com o grupo aberto, eu posso estar com a mensagem para você aberta e receber aquela mensagem. Opa! E printei. Por isso que cada vez mais a gente tem que entender como que esse processo funciona. Então, qual é a idade dessas crianças numa rede social? Ela está sendo orientada? E aí cria um perfil falso, né? O adulto a gente já vê muitos adultos fazendo isso desde a época de Orkut. Eu lembro que na época de Orkut eu passei por uma situação muito desagradável. Eu comecei a namorar meu marido, tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que era apaixonada por ele, e eu morava numa outra cidade, ele morava aqui no Rio, eu morava em Friburgo, e eu tinha pouco tempo de Orkut na época, e assim, minha vida estava muito casa, trabalho, faculdade, e de repente, pá, um perfil me chamando de nomes maravilhosos, né? De dama da lotação, né? De Nelson Rodrigues, daí para e com textos escritos que ia ver minha derrocada, assim, textos bem escritos, o meu veneno destilava, umas coisas assim bem pesadas. E eu assim, gente, da onde está vindo isso? E eu não conseguia entender, porque era trabalho, né, casa, trabalho, trabalho, faculdade, faculdade, casa. Estava bem com todo mundo, não tinha nenhuma questão para se tratar, assim, de desavença com ninguém ali, né? Estava no meu meio, muito tranquilo, e eu não conseguia entender de onde que vinha. E aí tinha, né, no perfil do Orkut na época, tinha, para quem não sabe, né, porque pode ter outras pessoas assistindo, o Orkut era a rede social que a gente usava, que hoje seria o Facebook, né, assim dizer. E e aí tinha o nosso e-mail ali no perfil. E aí a pessoa começou a mandar e-mail para as pessoas que faziam parte do meu círculo social, né? E-mails para me afetar. Eu lembro que na época eu fui à faculdade, eu conversei com a coordenação da faculdade, expus o que tinha acontecido com algumas amigas do meu trabalho, né? Eu comentei ali o que estava acontecendo para a gente tentar entender, né? Porque eu não tinha tido problema nenhum com a pessoa do meu trabalho e nos e-mails para mim e para outras pessoas vinha essa carga de que ia ver minha derrocada, que eu era uma pessoa que só fazia mal às outras, mas umas coisas bem pesadas, assim, absurdas. E entender quem era essa pessoa. E aí meu senso investigativo, né, me fez ter, assim, aquela visão 360, né, a chavinha que não para. E eu falei assim, eu vou descobrir quem é. E no final eu fiz todo um rateio, né, de pontos. Eu falei, é fulana.
É fulana. Não, não é fulana. Eu falei, é fulana. Isso não vem daqui da minha cidade, isso vem daí. Foi a hora que eu comecei. Então, assim, hoje, e aí eu printei aquilo tudo, guardei aquilo tudo. Hoje, talvez não, hoje eu a denunciaria, né, faria a denúncia. Eu denunciaria. Porque isso é grave, né? Isso a gente tende a minimizar. Isso é grave. Me causou constrangimento, me causou sentimentos ruins. Se eu fosse uma pessoa em processo de depressão sério, profundo, poderia ter me acarretado outros danos, danos físicos, danos contra a minha própria vida. Isso é sério, né? Então, assim, criar esses perfis falsos, criar essas fazer fotomontagem, né? Compartilhar isso, realizar esses comentários depreciativos, espalhar informações cruéis, né? Como a gente vê por aí, isso não é uma brincadeira, né? E o como isso se potencializa, porque está na rede, você não apaga, você não simplesmente vai lá, é isso, passa a borrachinha, vou apagar, não. O print é eterno, Uhum. né? Camila, Você tem ali tudo isso. eu fiquei pensando aqui, né, que para nós adultos, né, acho que quando meu perfil ali começou, né, ter um pouquinho maior de visibilidade, as pessoas começaram a deixar lá seus comentários, né, começou a aparecer os haters, começou a aparecer comentários desrespeitosos, né, e inicialmente isso, né, me gerou assim, hoje eu sou uma adulta, né, faço terapia, sou psicóloga, né, tenho toda essa camadinha aí ainda de proteção, e isso, de fato, assim, é algo que é muito difícil lidar, né, para nós adultos. Então, eu recordo que quando, né, eu recebi ali o primeiro hater, né, que começou a fazer comentários desrespeitosos, xingamentos, né, falando coisas sobre mim, sobre a minha índole, sobre o meu trabalho, de forma invasiva, né, porque eu não perguntei a opinião de ninguém, né, ali nas redes sociais. Isso para nós adultos já é muito difícil lidar com isso, né? E aí a gente está falando aqui de uma criança, de um adolescente que não tem uma capacidade cognitiva, neurológica formada por completo ainda, para de fato, né, resolver essa situação, né? Claro que hoje eu tenho de fato um recurso, né? Vou denunciar, vou bloquear, vou falar alguma coisa, vou excluir, né? Então, até foi algo que eu, né, fiz com a minha terapeuta, foi, né? Temos que ter um planejamento para os haters. Né? O que que eu vou fazer quando isso acontece, né? Eu vou denunciar, eu vou bloquear, eu vou denunciar lá na página do próprio Instagram, né? Que dá para denunciar lá que o perfil é falso e tal, né? Então, é exatamente isso que você falou lá anteriormente. A gente tem que ter um plano de ação para quando isso ocorrer, a gente poder, né, buscar esse plano de ação. Se a gente está cru e não sabe o que que eu vou fazer, claro que isso vai levar a gente a uma crise, né? Eu não sei como lidar com isso, né? E a criança também vai fazer assim, se ela sabe, vamos pensar numa outra emoção, né? Se a criança sabe como canalizar a raiva dela, ela não vai ficar se jogando no chão, né? Se ela sabe que ela tá brava porque ela queria aquilo, mas não vai ter aquilo, sei lá, ela pode encontrar um outro jeito de falar, ela pode, né, aliviar a raiva dela fazendo uma outra coisa, né? Então, quando a gente não tem repertório, é muito mais difícil a gente lidar, né, com aquela ocasião do que quando a gente tem um script pronto, né? Só que o que que acontece? Nós adultos e as crianças não temos esse script pronto, né? A gente precisa criar esse script, né, Camila? E criar isso sem parceria, família, né? E principalmente a criança que está em idade escolar ali, você, família, escola, família e um psicanalista, um terapeuta, né? É um círculo. Você não consegue sozinho.
essa opção de vou conseguir estabelecer e vou melhorar essas ações de forma sozinha, né, assim, de forma autônoma, né, vou conseguir tudo, só eu, sozinho, vou orientar meu filho, vou fazer tudo. Não consegue, porque dentro de casa, ali no seu círculo, onde ele está sendo orientado, está seguro para ele. Quando ele sai, ele está num outro ambiente. E esse outro ambiente está ciente do que está acontecendo. Por isso que a orientação, cada vez mais cedo, Polly, né, quando a gente fala, eu vou falar um pouquinho lá na frente de controle parental, né, do quanto eu sou mãe, né, é, porque a potência disso no adulto é uma e é ruim, pesada. Numa criança, é avassaladora, é avassaladora. E, e assim, quando você lê relatos que a gente acha assim, isso é raro acontecer, né? Vai perder, a vítima a gente vai perder, né? A vítima, quando eu falo perder a vítima, perder mesmo, né? A gente não tem como nem mais resgatar porque já foi. E isso é mais comum do que a gente imagina, né, Camila? Porque a gente Muito. pode pensar, enquanto você estava falando, fiquei pensando de vários famosos, né, que passaram por esses processos, que têm ali depressão profunda, ou que foram cancelados, né, que de fato passaram por aí várias situações, né, muito, 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 né, ali violentas nas redes sociais e de fato tem um impacto psicológico, né, Muito que grande. vai ser de longo prazo, né, um sofrimento muito acentuado, né, às vezes até esse, né, por mais que a pessoa seja famosa, tenha uma super rede de apoio, talvez lá os melhores profissionais, né, lidar com aquilo, né, com o fato, né, de mensagens, de comentário o tempo todo, né, de se sentir invadido de sua privacidade, isso faz com que, né, tenha um sofrimento tão acentuado que às vezes essa pessoa ela quer de fato, ela não consegue enfrentar essa fuga, né? Então ela quer se afastar, né? Eu pensei aqui em vários famosos que de vez em quando, né, sofrem esses ataques, se afastam, ficam lá um tempão, né? Depois voltam, né? Então, né, é um processo difícil, independente, né, de qualquer coisa, né? Para qualquer ser humano, né? Sem distinção aí de nada, né? E é isso, e é essa intenção, né? Qual a intenção de você ferir tanto o outro? Né? O Uhum. porquê que você tem a necessidade de ferir o outro? Porque, assim, a vítima, ela tem, né, o autor tem esse desnível emocional ali nesse, ele é mais dominante do que a vítima está aqui, né? Eu sou melhor, mais estruturada emocionalmente naquele ambiente, então a minha vítima, ela não está estruturada emocionalmente, então você tem esse desnível. A gente vê muito isso, né? Eu tenho uma potência maior, o outro já tem alguma questão de baixa autoestima, e outras infinidades de coisas. E assim, qual é a minha intenção de eu ir ali, ali, ali? Porque você falou uma coisa muito certa, né, dos haters. Porque os haters são os nossos bullies aqui fora, né, na nossa vida real. O porquê, qual é essa intenção? Você discordar uma opinião, ok, eu vou lá, tem um conflito, ok, eu vou lá, vou digitar, vou ter um conflito com você, vou discutir, debater, e sanou, acabou, né, virtualmente ou presencialmente, mas qual a intenção de você fazer uma, duas, três, quatro? Porque é isso que caracteriza, né, essa ação sistemática. Você vê que às vezes o mesmo hater, ele tem vários perfis falsos para ir lá e fazer a mesma coisa diversas vezes. Então, assim, o porquê isso, né? O que que satisfaz esse eu buller, né? O que que por que isso? O que que vai saciar? É ver o sofrimento do outro, né? Porque não é uma brincadeira.
esse desnível todo, essa saúde mental que fica abalada, o quanto que isso vai desregulando cada vez mais e você perde essa vítima por completo. E aí, aquele que fez, ele também é afetado de uma certa forma, porque ele vai carregar isso para a vida dele, né? Então, assim, o porquê gerar tanto sofrimento, né? Quando a gente fala aí de cyberbullying, que a gente entra em cancelamento, é, porque, assim, na verdade, é aquilo que eu espero que o outro tenha igual a mim que tem, porque a gente tem opiniões diferentes. Até mesmo aquela opinião que eu discordo pelos meus valores morais, por tudo, eu tenho que respeitar. Eu acho que quando a gente trabalha, por que que eu falo que é formiguinha? Porque é mudança mesmo, de você ter o respeito pela opinião do outro, respeito real pela opinião do outro, respeito pelo outro até mesmo por ele querer escolher o silêncio, né? Quando a gente vê em grupos de WhatsApp, às vezes aquela pessoa não quer se manifestar por uma questão, até mesmo, né, a gente passou aí por questões, né, de muita polaridade política, enfim, né, a gente vem vendo em muitos campos polarizados, né, as pessoas estão, é 8 ou é 80, e tem aquele que não quer se manifestar porque quer se privar daquele desgaste todo. Até isso é um direito do outro, de não querer, né, se expor, de não querer falar, e ele tem que ser respeitado. E aí ele não pode ser bombardeado, né? Ele tem o direito, ele tem a escolha. Eu tenho a escolha de não me posicionar. Eu tenho a escolha de não falar naquele momento. Porque a gente não sabe como que está, a gente cobra, né? A sociedade cobra tanta posicionamento do outro em relação a falar A ou B, mas como que está a saúde mental daquele que quer ficar em silêncio? Está pronto para falar? Né? Então, assim, o respeito ele tem que vir em todos os pontos, em todas as áreas. E esse é um trabalho que é difícil, sabe, Poliana? É difícil. E eu vejo cada vez mais a palavra respeito ser tão falada e não ter tanto efetivo. Cada vez mais a palavra empatia ser tão falada sem o outro compreender realmente o que que é aquilo, né? É Ah, assim, desculpa, pode falar, querida. não, Camila, e eu fiquei pensando aqui que eu acho que aqui a gente encontra a razão do porquê que tanto superdotado adulto tem medo de desenvolver o seu potencial, né? Porque tem medo desse julgamento do outro, tem medo desse ataque do outro, né? Tem medo de que, né, as pessoas falem ou, né, que as pessoas tenham ali um posicionamento de uma forma mais agressiva, invasiva, né? Eu acho que isso, né, olhando assim, hoje eu atendo mais adultos, né, e muitos adultos que têm muita dificuldade, né, que tem lá os livros que escreveu e não tem coragem de publicar, tem telas que pinta e não quer, né, expor essas telas. Tem um projeto lá que quer fazer, mas não consegue, né, colocar isso na internet, não consegue lançar esse projeto, porque o medo de viver essa consequência, né, esse cenário negativo disso, né, faz com que tenha uma paralisação, né? E aí há um boicote desse potencial, né? E eu vejo que isso não é só com os adultos, né? Quando a gente pega os pequenininhos, né? Os pequenininhos que estão lá interagindo, né, na sala de aula, de repente cai no subrendimento, né? De repente está quase reprovando, de repente começa a tirar notas super ruins, né? Por quê? Porque vai se camuflando, né? E eu vejo que muitos dos superdotados adultos, né, se encaixam o que a gente está falando aqui, né, de ter medo que realizem comentários negativos, medo que apareça um perfil falso ali, denunciando, criticando, né, expondo de alguma maneira, que as pessoas distorçam, né, o que eu falei, que eu não falei. Então, isso eu vejo muito no cenário de adultos também, mas dos pequenos também, né? No sentido ali, mais, né, do bullying mesmo no dia a dia da escola.
E assim, já é tão difícil, né, Polly, a gente ter, primeiro a aceitação de que você tem altas habilidades de superdotação, né? Existe todo aquele processo de aceitação. Depois de você se entender dentro desse universo, né? Fechei a tampa da minha panela, vou entender meu funcionamento, agora vou entender meu funcionamento todo da noite para o dia. Não, né? Ainda tem aquele todo entendimento que esse processo é constante. Essa busca de entendimento nosso é constante. E depois, você nem, você é adulto, você nem fala, né, que você é, porque você já tem medo desses julgamentos, né, de todos esses julgamentos. Hoje, né, esse ano eu trabalho com um dos meus clientes, né, era uma escola que era um cliente, se tornou um grande parceiro, né, um colégio assim que se tornou um grande parceiro, e ano passado eles me convidaram para trabalhar num projeto que eu acredito muito, né, um projeto lindo que eles fizeram socioemocional, assim, eles criaram um projeto deles, não é um projeto comprado, né, eles não compraram pronto e levaram para dentro da escola, não, eles criaram um projeto deles, né, de convivência. E, e eu falo, converso, né, eu tenho meu encontro como orientadora educacional com, com os alunos da educação infantil ao quinto ano do Fundamental 1, e tem lá esse projeto vai até o ensino médio, né? Fundamental 2, ensino médio é um outro orientador educacional responsável. E aí, ver o quanto você trabalhar respeito, desenvolvimento de empatia, isso é desde pequenininho, as escolas trabalham muito, trabalham, mas você tem um projeto real, real que vai ser só para isso. Vai se resolver todos os problemas? Não, né? A gente não consegue resolver todos os problemas. Isso é um processo de entendimento até da gente, né? Com as altas habilidades, superdotação, de entender que a gente não resolve problema nenhum, né? A gente não é não é resolvedor, né? A gente não vai ter aquela resolução toda de problemas. A gente vai na busca de melhorar sempre. Então, você trabalhar isso nessa criança, nessa criança da educação infantil, nessa criança do Fundamental 1, que vai chegar e ser adolescente no Fundamental 2, lá no ensino médio, quem você está formando? Né? Então, é um processo que as escolas têm que começar a pensar como um todo de quem eu estou formando. Não adianta em crise, vou chamar fulano. Né? Em crise, vou chamar Beltrano. Não. Igual ano passado, aqui no Rio, teve o caso das crianças, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, de alunos de uma escola particular aqui no Rio, de classe média, né, classe média alta, e um aluno usou inteligência artificial, né, e expôs meninas despidas. Qual é o ganho disso? Qual a orientação? Esses pais estão conseguindo orientar? Né, as escolas estão conseguindo orientar? Não é chamar na crise. Na crise é muito fácil chamar. Chamei ele na crise, botei aqui, né? É igual assim, Camila, vem aqui fazer uma palestra. Na crise. Né? A escola, onde aconteceu isso, eles chamaram uma pessoa, a pessoa foi lá, não sei qual é o projeto deles, não sei como eles trabalham dentro desse projeto, mas assim, é ver que isso está aí, está do nosso lado, né? Já chegou aqui, não tem como voltar atrás. Né? Essas coisas vão acontecer, e vão acontecer mais do que a gente pensa. Né, que são as informações cruéis ali, as fotos, né, as montagens, e hoje elas usam a inteligência artificial. Né? Então, cada vez mais tentar, né, ver o que se pode melhorar, essa melhoria contínua, não pode parar. Né? É, ter esse olhar para esse aluno que já tem o seu diagnóstico, o quanto ele está sendo ali, a sensibilidade dele, que geralmente já é mais aflorada, né, Poliana? A gente já tem aí essa alta sensibilidade, o como isso está sendo visto, como isso está sendo tratado, o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, ensinar essa habilidade.
desenvolver essa habilidade. Porque não é fácil desenvolver empatia. É difícil. Para quem não tem isso como já internalizado, né, esse alto grau de empatia já desenvolvido ali, você precisa ensinar isso, ensinar a desenvolver essa habilidade. Assim como você ensina a escrever, você tem que ensinar a desenvolver essa habilidade. E o que eu posso fazer para ensinar? Porque não adianta a gente falar de respeito, né, de desenvolvimento disso, daquilo, resiliência, falar todas essas palavras que a gente vê aí sendo ditas cada vez mais, mas não tem um efetivo. Né? O efetivo é: escola não trabalha sozinho, família não trabalha sozinho. Né? Ah, não é com meu filho, não vou levar para a escola. Como assim? Né? Tá acontecendo. Como que a escola vai saber? Que às vezes acontece na surdina. Às vezes aquela criança que está sofrendo o cyberbullying não contou para ninguém, contou para o filho, né? Para o meu filho. O que eu vou fazer? Eu vou me calar? Então, assim, não pode escalar, né? Você não pode. Não é meu problema, então eu não tomo partido. Isso é um problema de todos, é um problema da sociedade. Né? E o quanto isso impacta. E o quanto a gente tem que ensinar o que é. Ah, chegou em casa, o nerd da minha sala. Opa, peraí. É assim? É assim que você trata o outro? É assim que você chama o outro? Ah, ele não liga. Ele não liga? Será que ele realmente não liga? Será que ele vai conseguir falar para você que não liga? Né? Ter essa desconstrução, e isso é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Né? E esse ano a gente teve esse presente, que é um presente que eu falo que é um presente maravilhoso, né? Você ter aí no Código Penal, né, a Lei 14.811 desse ano de 2024, que foi sancionada, né, pelo presidente em questão, né, o Lula, e que faz com que a gente, por exemplo, quem trabalha com isso, eu fico feliz da vida, porque é um passo, é uma conquista enorme, porque antes a gente usava outras leis para poder, né, fazer com que a gente pudesse fazer alguma denúncia, né, alguém pudesse responder por alguma coisa. Então, assim, o bullying hoje ele tem uma pena, né, que é a multa, e se a conduta não constitui crime, mais grave, né? Aí, então a gente tem uma pena ali, né? Então a gente tem uma multa, se for algo mais grave, vai ser enquadrado dentro de onde tem que ser enquadrado. E o cyberbullying, a gente consegue aí uma pena de reclusão, né, mais a multa. Né? E se ainda tiver indução ao auxílio de suicídio, isso pode ainda dobrar, dependendo desse autor, né? Se ele foi administrador, se ele é administrador de algum grupo, coordenador de uma comunidade virtual. Então, assim, a gente consegue fazer com que, opa, já que não tem né, a regulação das mídias, a gente, opa, peraí, existe agora uma lei. Porque, infelizmente, as coisas só funcionam, né? Assim, com a lei já fica difícil, né? Com as leis aí que a gente tem, né? Já fica difícil mudar muitas coisas. Imagina o bullying, o cyberbullying, que todo mundo normaliza. Então, assim, a gente já tem aí um respaldo maior. Então, se eu tenho alguém maior, sim, responderá pelas penas. Né? Se menor, continua na mesma questão, né? Porque é menor, você tem ato infracional, né? Então, você continua tendo ato, sofrerá as sanções do ECA lá, o que está estabelecido pelo ECA. Os seus responsáveis vão continuar respondendo civilmente, né? Se forem condenados, vão pagar a indenização àquela família. Então, é ter a noção de que, opa, não é uma brincadeira, opa, tem uma consequência. E hoje, que bom que eu posso estar aqui com você nesse momento, né, e falar que há uma nova lei. Porque antes, né, antes dessa lei ser sancionada, o que era falado? Existem as outras leis que a gente pode usar
né, para enquadrar ali injúria, difamação, né, as pessoas vão respondendo. Hoje não, hoje a gente pode falar que existe. Isso é um ganho maravilhoso, uma conquista que merece sim ser, ser celebrada, né? Porque a dor de um pai que perde o filho para o bullying, para o cyberbullying, a gente não precisa nem dizer que é irreparável. Perder um filho já é uma dor incalculável, né? E você perder de uma forma ali cruel, né? Em nível é assim, e algo que a gente pode, como sociedade, fazer um trabalho conjunto. E não normalizar já é o início desse trabalho. Eu não posso aceitar, não aceito, eu não posso aceitar que aconteceu comigo lá atrás, aconteceu com um amigo, aconteceu com outro, e opa, é normal. Não, não posso. Então eu não posso negligenciar, né? E eu como mãe, né, ou como pai, ou como responsável daquela criança, eu preciso estar atenta, não posso ser negligente. Porque sim, eu vou responder. Antes já tinha, né? Já os responsáveis já podiam responder civilmente, porque se eu vou lá, faço um BO, faço meu registro, né, entro com uma ação, alguém vai ter que responder por aquilo, né? Então, e hoje, mais do que nunca, né, mostra que a gente está avançando e que a gente está de olho como sociedade, né? Que a gente está cuidando. Isso é um cuidado, né? E a gente precisa, é uma forma de cuidado. Extrapolou. Pena que esse cuidado sempre vem depois que há muitos, né, extrapolamentos, né? Então, dentro das escolas, né, a escola não caminha sozinha, família e escola precisam estar unidas para combater mesmo, denunciar, contar, ah, não é com meu filho, opa, não é com meu filho, mas amanhã pode ser. Opa, não é com meu filho, mas é o filho de alguém. Opa, não é com meu filho, mas há um sofrimento de alguém. O sofrimento de uma criança, de um adolescente. E que precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. O bullying, às vezes, ele acontece assim, olha, aqui, ó, no pezinho do ouvido. E ninguém vê. A escola não vai dar conta de tudo. Como responsável também não dá, nós não damos conta de tudo sozinhos. A gente precisa unir forças, né? E para unir forças, precisa ter parceria. Então, é trabalhar esse respeito, é incentivar o respeito às diferenças, incentivar o desenvolvimento de empatia, fazer essa prevenção, criar essas atividades que abordem todos esses temas, palestra, roda de conversa, criação de campanhas, isso não para, isso não para, isso tem que ser projeto, pá. Não dá para eu trabalhar uma ação ali em fevereiro, a outra em agosto, e a outra em dezembro. Ou trabalhei só no início do ano, ou trabalhei quando estou apagando incêndios. Não, porque a gente está falando de relações. Você se relacionar com o outro é difícil. A gente está falando de pessoas que são diferentes, com visões diferentes, com vivências de mundo diferentes, com cada um com a sua bagagem, e que precisam trabalhar respeito. Respeito é constante. Constante. Mas ele fica muito na teoria, né? As próprias crianças estão no processo de desenvolvimento. E a gente tem que tomar muito cuidado aí, porque é exatamente isso, a gente está falando de crianças, crianças em processo de desenvolvimento. O cuidado que eu tenho que ter com essa criança, que hoje é o autor, qual cuidado que eu tenho que ter com essa criança como mãe, como escola, para eu não estigmatizar essa criança, para essa criança carregar um estigma que vai. O estigma ele não acaba, né? O estigma ele vai. E como chega esse adulto lá na frente, né? Como que isso potencializa? E como esse estigma pode potencializar aí um outro lado, trazendo mais violência escolar, né? Que a gente vê cada vez mais crescendo,
não é brincadeira, mostrar realmente que existe, olha, tem consequências jurídicas, existe uma consequência física e existe uma consequência emocional. Então, assim, são muitas consequências, né? A gente tem aí, abrir as consequências jurídicas, abrir as físicas, que são, né, inúmeras, abrir as emocionais, que as emocionais podem nunca ser fechadas, podem não ser sanadas, nem na vida adulta. Você está aí, dentro desse processo, né, psicoterapêutico, o quanto deve chegar alguém relatando sobre isso, sobre algo que foi lá atrás e que isso não sana. Sei lá, essa portinha não fecha. Essa gavetinha, ela fica ali aberta, e o quanto que isso causa transtorno. E aí o quanto chega uma criança, né, com as suas altas habilidades de superdotação, que podia ter todas as suas habilidades potencializadas, né, o quanto que ela fica aí numa questão emocional. Ou uma criança regular, o quanto que fica aí numa questão emocional. Então, é começar a pensar qual é o meu papel. Qual é o meu papel nessa sociedade com todas essas questões. Então, orientar os pais, sempre. Essa orientação dos pais, ela precisa ser feita, né? E os pais precisam, é aquilo, né? A escola orienta e os pais precisam orientar seus filhos. E ter esse canal aberto, orientar os pais a terem esse canal aberto com seus filhos. O limite é necessário? Sim. Muitas crianças e adolescentes pedem limites, eles imploram por limites. O sim, 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 não é por aí, né? A gente tem que ter ali, vou sempre falar sim, vou sempre falar não, tem que dosar. Eu não posso ser permissivo e acobertar. Eu não posso ficar cobertando aquela ação que não foi legal. É igual quando chega assim, meu filho ou minha filha não fala nada para o amigo, não se mete, não fala nada com o professor, com a coordenação, com a orientação escolar, porque ele não quer ficar de fora. E aí, qual a orientação que eu dou para o meu filho? Eu quero que meu filho... Filho, é esse grupo que você quer participar? É assim? O que eu posso fazer ali? O que eu posso mudar dentro desse grupo? Será que eu consigo mostrar para as pessoas que estão ali dentro que pode ser diferente? Então, assim, quebrar um pouco isso, porque senão isso se perpetua cada vez mais, porque são espectadores. Então, é quem eu quero ser? Eu quero ser o espectador? Eu não quero ser, aí entra naquele ponto, né? Eu não quero ser o autor, eu não quero ser a vítima. Aí quando chega, eu não quero ser o espectador. Opa, será que eu estou pronto para não ser o espectador? Preciso de ajuda? Preciso de ajuda. O pai não pode ter medo de pedir ajuda, a criança tem que ser trabalhada e orientada a pedir ajuda. Escola, se precisar de ajuda, tem que estar ali, vai pedir ajuda, né, para alguém que tenha a especialidade, para poder chegar e trabalhar junto, em conjunto. Então, isso tem que ser feito. A gente não tem mais a opção de negligenciar e se omitir. Eu não posso mais ser omisso dentro desse papel. Meu papel não pode mais ser de omissão. Acabou normalizar. Eu acho que a lei, ela vem um pouco para isso, sabe, Polly? Eu não posso mais normalizar, né? Ela te dá por isso que eu falo que é um passo importante para gente, né? E aí entra a ação parental, né? O meu papel de responsável dentro desse cenário. Qual é o meu papel? Né? Quando meu filho chega em casa, minha filha me traz alguma coisa, qual é o meu papel? Né? Tanto aquele que é o espectador, porque o autor dificilmente ele vai levar para casa. O que faz?
né? O autor, ele é o mais difícil ali né? Os pais geralmente falam assim, meu filho não traz nada, não fala nada, tá tudo ótimo. Vamos ver se tá tudo ótimo? Vamos tentar entender se realmente está tudo ótimo. Será que acontece alguma coisa? Será que eu tenho esse canal com meu filho está sendo construído? Né? O espectador, será que o que está acontecendo ali para ele continuar sendo esse espectador? Eu posso mudar esse cenário? Então, é eu começar, né, a vítima que está ali sofrendo, em sofrimento. Então, qual o meu papel nisso tudo, como responsável? Primeiro, a empatia eu tenho que desenvolver, aprender a desenvolver isso. A gente, aí você desenvolver empatia é de uma ajuda constante nesse processo, né? Uma ajuda significativa dentro desse processo. Porque se eu tenho essa empatia desenvolvida, eu acabo desenvolvendo isso no meu filho e na minha filha. Isso é um processo contínuo. Que eu falo, eu rezo a cartilha, né? A cartilha que é rezada nas minhas palestras, nos meus encontros, ela é rezada na minha casa. Então, assim, eu preciso ensinar isso para essa criança. Eu preciso aprender isso. Se eu não tenho, eu preciso aprender a desenvolver. Né? Porque hoje você ter uma relação é algo que é necessário para você ter convivência com o outro. A gente fala tanto de comunicação não violenta, né? De como que eu vou ter, né? Nesse desenvolvimento de empatia, escutativa. É muito fácil falar, mas se eu não tenho, eu tenho que buscar. Tenho que buscar esse conhecimento, né? Para desenvolver essa minha habilidade. Que bom que a gente pode desenvolver essas habilidades. Né? Eu falo, que bom, potencializar isso. Né? Então, ter essas conversas, esses diálogos sem julgamentos. A primeira coisa é essa, não posso julgar. Porque cada um sente, vê de uma forma. Né? Sem julgamento, sem imposição do medo. Porque tudo não vou falar porque vai brigar. Né? Vai brigar, vai vir uma ameaça, vai vir uma perda de alguma coisa. Aí a gente entra na imposição do medo, ela é uma imposição de troca, né? Você me dá o bom comportamento que eu não te, eu não te trato com essa imposição do medo. E assim não funciona, não é essa construção que funciona. A gente pode fazer de outras formas, porque vai funcionar ali momentaneamente, a longo prazo ela não se sustenta. Né? É aquilo, você se comporta bem que eu te dou uma boneca, né? Até a hora que eu não quero mais aquilo, eu quero aquilo, eu quero e esse trocar acaba, ele nunca acaba. Então, isso não funciona, né? É como se fosse essa imposição, né? Eu te dou alguma coisa. Então, a imposição pelo medo, eu brigo com você para você me dar alguma coisa, né? Não tem que ter, porque senão essa conversa não vai sair. Não vai ter essa conversa. Aí eu consegui ter essa empatia, consegui ter essa conversa. Eu estou tendo essa escuta, né? Porque quando a gente começa a escutar, que é aquilo, né? Eu ouvir e escutar são coisas completamente, né? Você tem que ouvir, você vai ouvir o som, a emissão do som, da fala, né? Agora, você realmente escutar, desenvolver essa escutativa com o seu filho, escutar com atenção, dar a devida importância, e não é trazendo aquilo que aconteceu comigo lá atrás. Ele não quer saber do seu momento agora, ele quer falar do momento dele. Ele precisa falar do momento dele. Então, eu preciso estar ali 100% com aquela escuta para o momento dele. Depois essa troca pode acontecer? Pode contar para ele que você também, que você entende, porque você também já sofreu. Aí é um outro processo. Mas eu não posso minimizar. Na minha época era uma época. Agora a época é a do meu filho, da minha filha. E é aquilo ali que eu tenho que focar. Que eu tenho que dar conta, assim, de tentar
minimizar um sofrimento, porque é aquilo que a gente estava falando, né, Polly? Se o adulto não dá conta, como que a criança vai dar conta sozinho? Então, se eu pego esse momento de fala, que eu já custei a conseguir com o meu filho, para ajudá-lo a dar conta daquela situação, como trazer a minha fala da minha criança, da minha adolescência, que ainda está, às vezes, até uma ferida aberta para aquele momento, eu preciso acolher essa criança que está ali na minha frente, acolher esse adolescente que está ali na minha frente. Então, assim, o meu processo de acolhimento meu é num outro momento, né, que eu preciso, porque você acaba trazendo as suas dores todas ali no processo de acolhimento que você precisa, né, ter com o seu filho e com a sua filha, né. E o equilíbrio, é dever de quem instruir o uso do computador, é dever de quem instruir o uso do telefone, né, de quem é esse dever? E aí entra aquela fala, o problema não é, né, eu dar um telefone para um adolescente, é o que ele vai fazer depois, o como eu vou orientá-lo, né, eu preciso orientá-lo. Então, se eu não sei, eu tenho que buscar meios de conhecer como orientar, mas eu não posso negligenciar, porque todo o processo, quando a gente fala de negligência, eu oriento, né, meu filho não anda sozinho na rua quando criança, eu oriento não deixar em casa sozinho. Agora, ele fica sozinho com um computador e um telefone com internet dentro do quarto, trancado. O que que ele faz ali? E se a gente orientando já é um problema, imagina sem orientação nenhuma, né? Já tem, por exemplo, tem casos de crianças que estavam jogando o jogo online e do jogo online, alguém jogando online ali com o chat aberto, foi parar numa sala de Discord. Foi parar no Discord. Então, assim, eu estou negligenciando, porque eu não posso é, dar o computador, a internet, ou né, ali a ferramenta que a gente tem, né, o telefone, dar aquilo ali, não orientar e dar livre uso. E aí vem as outras coisas que eu preciso fazer. Eu preciso conversar sobre privacidade, explicar o que é uma privacidade, orientar quais são essas informações pessoais né, que meu filho ou minha filha, os meus filhos estão compartilhando online. Então, assim, quais são esses jogos, né, online que eles estão jogando? Então, tudo isso eu preciso ter. As redes sociais, elas têm uma idade para ter. Se eu autorizo como pai e mãe antes, qual foi a orientação que eu dei? Um perfil aberto, um perfil fechado? Quem são essas pessoas que estão sendo ali aceitas com esses pedidos de amizade? Está sendo mostrado que tem adulto né, tem adulto que se esconde atrás de uma imagem de uma criança? Isso está sendo falado? Está sendo orientado? Primeiro que rede social não é para criança, porque ali você tem de tudo. Imagina um perfil aberto, sem ter controle nenhum do que ele vai estar procurando, né? Jogos online, onde você tem um chat aberto, criança colocando nome e sobrenome, né? Então, como que eu vou administrar isso tudo? Se eu dei, eu tenho que estar disposta, né, ou disposto a ter esse controle. Então, existem controles além de eu estar fiscalizando sempre, eu tenho os controles parentais que eu posso usar. Então, o Google Family Link, que é até os 12 anos, é uma ferramenta maravilhosa, gratuita. Ainda te dá ali, né, você tem um compartilhamento do GPS, né, com o Google Maps, aonde você está, onde seu filho está.
você consegue ter acesso a isso, além de todos os controles, o quanto você quer dar de tempo naquele determinado dispositivo. Ah, são 2 dispositivos aqui em casa, tem o tablet e tem o aparelho celular. Eu posso limitar tantos minutos para o tablet, tantos minutos para o aparelho celular, ali me dá quanto tempo ficou no WhatsApp e em outros aplicativos. Preciso ter esse controle. Aonde está sendo gasto esses 40 minutos que meu filho ou minha filha ficam ali na internet? Então, assim, tem os pagos, os controles parentais que são pagos, que é o Kaspersky, o Custódio, mas tem os controles do próprio celular, né, que você pode usar, tem os controles dos jogos que você pode usar, você pode tirar um chat, você pode bloquear. Você tem os bloqueios das redes sociais, os bloqueios do WhatsApp, né? Quem pode mandar convite para grupo? Não, ninguém vai mandar. Só a mamãe e o papai que vai mandar convite para formar grupo. Então, assim, não, eu quero só fulano e beltrano. Não, eu não quero ninguém. Ninguém te manda convite de grupo. Então, isso tudo pode ser conversado. Isso tudo existe, né? Está aí para melhorar esse uso, para a gente poder ter uma diminuição cada vez mais de outras coisas. Porque se o bullying já é devastador, o cyberbullying, ele é devastador em grau, né, em máxima potência. Porque o que vai para a internet, tá lá, não se apaga. E eu estou aqui no Brasil, vou ver, né? Hoje a gente está aí, você está em Campinas, né? São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro. Então, assim, as pessoas vão ver. E aquilo vai assim, WhatsApp hoje, os grupos de WhatsApp. Você fez o print eterno, aquilo ali eu já estou mandando para um outro grupo. O que eu mando para um grupo de WhatsApp? Que é aquilo que você falou lá atrás, a gente consegue botar as mensagens né, temporárias, mas e aí? Aquilo que eu mando, print eterno. Tem as fotos que você pode botar com única visualização. Posso botar e printar. Então, é o que eu compartilho. Está sendo orientado? O que seu filho compartilha na internet? O que seu filho compartilha numa rede social? Tudo isso. Tem crianças que colocam o endereço, perfil aberto, aí orientar, aí, por exemplo, quando vou falar de pontos de internet segura, né, de usar a internet com segurança, a criança não tem, é foto com a blusa do uniforme, dá o endereço da casa, numa filmagem, aonde mora, aí tem ali aonde estuda, aonde mora, esquece, e o pai esquece que existem pessoas, né? A gente vive num mundo onde o trabalho dessas pessoas é ficar ali procurando esses perfis. Achei esse daqui, eu vou olhar esse aqui. Né? E fora a criança que fica vulnerável, né? Numa sala de chat, esses dias uma criança de 10 anos, né, confidencializou, depois de 2 anos, que num chat de jogo online, ela foi parar no Discord. No Discord. Então, que nós estamos 2 anos depois, confidencializou isso. Né? Quando veio conversar comigo, opa, e aí? Né? O que ela ficou ali, né? O quanto que ela ficou vulnerável, quanto que podia ter acontecido várias coisas. A sorte que a sensação de culpa e medo por estar numa plataforma desconhecida saiu e não entrou mais. E não conversou mais com essa outra pessoa. Então, assim, mas o que pode acontecer nesse meio? É isso, a gente não está longe, está dentro da nossa casa.
e o que a gente tem feito para melhorar isso. Então, assim, a gente tem aí hoje alguns livros que são bons, de orientação, né? O Proteja Seu Filho do Bullying é um livro que eu li a primeira vez em 2010, quando ele foi lançado lá atrás. E esse autor, ele perdeu o filho para o bullying, né? Quando a gente lê e a gente tem esse olhar, poxa, é difícil, né? Você perder um filho e você escrever um livro sobre isso. Ou seja, ele quis ressignificar de uma outra forma, né? Ele escreveu um livro para sensibilizar outras famílias, né? Outras pessoas. Tecnologia na infância. Essa doutora Shimikang, ela é também assim, ela escreve com uma linguagem muito atual, muito fácil, muito leve, muito gostosa de ler, né? Como você criar hábitos saudáveis nesse mundo digital que está aí cada vez mais acelerado e que eu não posso ficar de fora, eu tenho que estar sempre dentro. Se eu não tiver, estiver em grupo de WhatsApp, eu não vou ser convidada, eu vou ser esquecida. Não é por aí. Se eu não estiver na rede social, né, eu não vou ser lembrada. Não é por aí. Né? A gente tem outras formas de entender esse processo. Né? O bullying, o cyberbullying, da Maria Tereza Maldonado, que é assim também muito bom para ler. Aliás, ela é maravilhosa, Maria Tereza. Então, essas dicas que são válidas, né, para isso, para a gente entender esse processo como um adulto na sociedade para ajudar essas crianças e esses adolescentes. E eu acho que eu posso mostrar aquele vídeo gostoso de se ver, né? Porque o final dele é surpreendente, que é o que a gente mais espera, né, em todos os processos. Né? A gente vê aí a tristeza do que é, né, presenciar esse tipo de ação, sofrer esse tipo de ação de bullying, né, onde você tem pessoas que pensam diferente, se veem diferente, sentem diferente, e você não se calar. É isso. É isso que a gente tem que trabalhar. Acabar com o espectador. Você vê o espectador passivo, né, que ficou com medo, e você vê o que não quer ser espectador daquele processo, né? Que ele quer realmente caminhar aí lado a lado nessa outra forma de estar nesse mundo que a gente vive mesmo, né? De fazer diferente, não ter o medo de se posicionar, não ter medo de falar assim, olha, isso está acontecendo, mãe, pai, isso está acontecendo, eu preciso de ajuda para entender esse processo, para a gente poder sair dessa, dessa vida de espectador, né? Sem medo. Vou abrir essa última telinha, que é um QR Code, né, lá da minha página, para quem quiser conhecer aí um pouquinho mais. Eu vou deixar também depois qual é a minha rede social. E assim, é formiguinha, sabe, Polly? A gente fala, 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 a gente tenta de todas as maneiras, né, mudar isso. Vou prender aqui um pouquinho, porque o Rio de Janeiro, né, esse calor não passa. Mudar um pouco esse cenário que a gente tem aí, né, Uhum. de qual é o meu papel, o que eu posso fazer, identificar esse meu aluno, trabalhar esse meu aluno, identificar o que acontece nesse universo do meu filho, da minha filha, mudar isso, fazer com que, ó, eu estou aqui para você, você está num ambiente seguro, qual o papel do adulto? Porque eu não posso minimizar a dor do outro.
né? E lembrar que quando a gente está no processo, né, a gente está falando de crianças, né, com altas habilidades de superdotação, aquilo tudo ainda é mais potencializado. Hum. Então, assim, como eu vou ter essa sensibilidade, esse olhar, ter esse outro olhar dentro desse universo que a gente está vivendo aí de muitas polarizações e conflitos que não terminam ali onde tinham que terminar, né? Eles perpetuam causando outras questões. Obrigada, Camila. Excelente, né, colocação. Acho que fiquei pensando aqui uma última coisinha, né, que a gente, cada pecinha, né, precisa de fato estar contribuindo ali com o seu papel, né? A escola nessa conscientização, os pais nesse acolhimento, nessa escutativa, né? Ouvindo essa criança para que isso seja identificado o mais precocemente possível, né? As intervenções quando elas são necessárias, né? Que seriam lá os terapeutas, os psicólogos, né? Nesse caso, as orientações, né, aos pais quando eles não sabem de fato, né, o que fazer, né, para quem que eu vou correr, eu vou ir para a escola, eu vou buscar algum profissional, né, que possa me ajudar nisso. Então, eu acho que de fato esse trabalho, né, de diversas áreas, né, que aqui a gente pensa, né, na pedagogia, na psicologia, na saúde, no direito, né, várias áreas que estão se cruzando, mas todos, né, têm o mesmo intuito, né, que é trazer aí esse bem-estar e pensar, né, na saúde emocional. Eu acho que a gente muito fala, né, do Setembro Amarelo, né, no mês ali de setembro a gente fala muito, tem muitas campanhas e tal, só que a gente não fala das razões que levam ao Setembro Amarelo, né? Então, de fato, o que a gente trabalhou aqui hoje é uma das razões, né, que pode levar aí também um adoecimento, né, tão grave, né, nesse nível. Então, né, acho que ficou tudo muito claro, né, para todos que estão aqui. Você trabalha, né? A gente conversou um pouquinho mais ali, né, Camila, nessa parte de orientação à família, né? Não só em relação às escolas, mas gostaria, né, também assim que você, né, o QR Code que você deixou aqui já vai direcionar direto para o seu perfil ou para o seu WhatsApp? Tá mutado, não tô te ouvindo. Aí. Vai para a minha página na rede social, no Instagram. Ah, então tá. Isso. Aham. Então, os pais que estiverem aqui, né, e quiserem aí buscar a Camila para tirar alguma dúvida, né, compartilhar alguma questão, né, mais ali singular, né, mais particular, podem acessar a Camila. É, E eu acho que é isso, então, Camila. Eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de Obrigada. você estar aqui, né, dar o seu tempo aqui para a gente, compartilhando todos os seus conhecimentos, né, trazendo aí suas experiências nessa área, né, toda a sua também formação dentro dessa área, sua dedicação aos estudos, né. Acho que cada um na sua dedicação aos estudos né, de cada áreazinha, de cada partezinha do ser humano, a gente consegue, né, também é, de fato, compreender o ser humano como um todo, né? E foi muito rico aqui tudo que você conseguiu, né, expor e trazer para a gente, né, do mais atual, né, que a gente tem, mas também, né, várias orientações muito importantes que talvez os pais, né, não estão tão atentos a essas questões, né? Acho que você trouxe aí um grande direcionamento. Eu queria agradecer muito e, né, gostaria também que você, né, pudesse né, falar para as famílias, né, como que elas podem te acessar, né, que trabalhos que você tem desenvolvido, né, você falou hoje que está numa instituição de ensino, né, mas para as pessoas também que querem te procurar nesse Sim. sentido, né, da orientação de família, de atendimento individual, né, eu acho que seria importante você também, né, trazer para a gente um pouquinho, explicar um pouquinho mais, né, sobre o seu trabalho que você vem desenvolvendo tanto com famílias, né, quanto com as crianças. Então, hoje as escolas fazem contato comigo para fazer esse encontro com Hum, escolas, né? No caso, não só escolas, né? Mas no caso, empresas, universidades. Tem eventos também que eu acabo participando com rodas de conversa.
Eles fazem esse contato, eu vou à escola, faço palestras de sensibilização para pais. Aí tem os três formatos, né? Algumas pedem só para pais, outras pedem para pais e filhos juntos, outras já é só com os alunos. E aí a gente vê pacotes, né? Se vai ser só para aquela turma ou vai ser duas turmas em conjunto. Aí existem vários formatos, no caso, e, e também com orientação a pais, né? Eu passo orientação não só de bullying e cyberbullying, mas de outros assuntos, né? E aí, entrando em contato, por exemplo, se você entrar no Instagram, ali tem um link que vai para o meu site, né? Tem um Linktree, que tem alguns links ali acoplados, e aí vai ter acesso ao LinkedIn, ao meu site, onde tem ali ali no site tem todos os serviços que eu ofereço, né? Então acaba vai também conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a minha formação. E é isso, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto, Polly, né? Para É, fechar muito a sua aham, fala, de que a gente não dá conta sozinho das coisas, né? Assim, a gente precisa sempre de ajuda. E é não ter medo nem vergonha de pedir essa ajuda. Uma uhum, vez né, eu fiquei assim pensando numa fala, né? Que eu ouvi de uma pessoa até muito conhecida minha, que era: eu não dou conta, né? Eu preciso uhum, de ajuda. Eu falei: então vamos buscar essa ajuda. Eu uhum, acho que ela não pode ter medo desse julgamento, né? De, eu não estou dando conta daqui, porque a gente não vai dar conta de tudo. E às vezes você já fez, já esgotou as suas fichas, a escola já esgotou as fichas, e a gente precisa de um a mais. E esse um a mais vai ser a pessoa que tem, né, a sua expertise naquele assunto, vai, uhum, vai ter a terapia, né? Eu uhum. acho que o processo terapêutico ele tem que cair esse tabu, né, de que eu não procuro porque eu não tenho problema. Sim. Não, ele precisa fazer parte dessa hora, porque o impacto emocional é grande. Então ele Uhum. precisa ter esse set terapêutico ali, né? Então eu acho que é isso, é uma parceria de várias áreas em conjunto, Sim, né? é, Ninguém e caminha o sozinho. mais importante também, né, Camila, é saber que existem pessoas dentro, né, de cada interesse, né, daquilo que elas gostam, que estão se aprofundando e estão trazendo o melhor, né? Porque eu acho que muitas famílias vão olhar ali aquela parte, né, da escola e vão falar, tá, mas não vejo nada disso, né? Eles fazendo nada disso lá na escola do meu filho. Mas é justamente por isso que a gente está aqui, né? Existem profissionais, assim como talvez profissionais, né, que, né, não estão falando sobre a campanha do Setembro Amarelo que a gente falou agora, né? Então tem profissionais que levam essas campanhas, né, a essas instituições. Então, basicamente, o seu trabalho é esse, né? É levar também toda essa educação, né? Uma alfabetização sobre tudo isso, né? Então, eu acho que também, né, aos pais que estão aqui e que estão passando, né, por uma ocasião parecida com essa, né, e tem essa dificuldade, né, porque a escola não está trazendo nenhuma formação, saibam, né, que a Camila oferece esse trabalho direto com a escola, né, mas de fato vai precisar dessa ponte, né, a família é a ponte porque você não sabe, né, qual escola ali vai precisar de você, né, dessa formação. Então é isso, E isso gente, eu queria... desculpa, que Não, é isso, por exemplo, tem famílias que já sinalizam para a escola: olha, conheço uma pessoa, uhum, né? E aí acaba sinalizando sim, e acaba chamando. E tem escolas que já vêm direto, que já acabam conhecendo o meu trabalho. E sim. assim, eu falo, é um processo contínuo e de parceria, né? E a gente está aqui para fazer cada vez melhor, e mesmo que seja um trabalho de formiguinha, aquilo que a gente acredita, né? Acredita Sim, que com pode haver a certeza. mudança. Obrigada, Acredita Polly. e é um trabalho admirável, Camila. Muito, né, meus parabéns pela apresentação, né, mas pelo seu conhecimento, por tudo que você tem Obrigada. feito, né, por essas crianças e por esses adolescentes, né? Eu agradeço muito, muito, muito a você de estar aqui nessa noite, né? A gente se empolgou aqui, se não tivesse horário, a gente iria até amanhã aqui falando sobre isso. Mas
eu queria agradecer muito você, né, por estar aqui, por ter topado a minha ideia. Muito, muito obrigada, Camila. Eu que te agradeço, assim, imensamente o convite que, assim, foi o que eu falei com você, eu me senti honrada. É sempre um prazer estar com você. Prazer é Muito bom meu. mesmo. Sim, é muito gostoso, né? Então tá bom, gente. Fechamos, né, mais um podcast, tá bom? Desejo aí, né, bons aprendizados. Desejo que tudo que a gente compartilhou aqui com vocês faça com que vocês também se mexam, né? Porque depois que a gente sabe de tudo isso, né, é difícil a gente guardar só pra gente, né? O conhecimento, né, ele precisa ser compartilhado. E é justamente por isso que a gente está aqui, né, gastando tempo e energia para compartilhar isso com vocês, mas a gente também quer que você, né, compartilhe isso com ali alguém que precisa desse conhecimento. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada, Camila. Um beijo e Obrigada, até a Polly. Um próxima, então. beijo. A gente Até a já inicia próxima. na próxima. Tá bom, pessoal? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.